Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e dando continuidade à chegada dos portugueses no Brasil, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro contato entre portugueses e os indígenas e como esse encontro, na verdade, acaba se tornando uma grande invasão. A princípio, esse contato ele vai ser extremamente pacífico, tanto é que, após 2 dias a chegada dos portugueses na América, no Brasil, Cabral vai levar alguns indígenas até a sua caravela. E lá eles vão experimentar algumas comidas e bebidas portuguesas, e eles não vão gostar muito do sabor desses alimentos europeus, assim como eles vão se assustar com alguns animais, como por exemplo a galinha, porque não tinha na América. Então, esse primeiro contato entre os portugueses e os indígenas vai ser marcado por muito estranhamento. Segundo os relatos de Pero Vaz Caminha, os indígenas, ao avistarem objetos, joias de ouro e prata, teriam apontado para a terra. E aí os portugueses chegaram a imaginar que talvez eles tivessem esses metais, o que obviamente não vai ser confirmado, porque para a cultura indígena, tanto o ouro quanto o prata não era um metal precioso, não era algo que eles precisavam ter nas suas comunidades. Apenas séculos depois é que vai se descobrir as minas de ouro, que hoje ficam na região de Minas Gerais e que vai ser extremamente explorado também pela coroa portuguesa. Talvez o maior estranhamento que tenha ocorrido nesse primeiro momento foi com relação ao vestuário, às roupas. Enquanto os portugueses usavam muitas peças de roupas devido à sua cultura religiosa, em que a exibição do corpo era considerada pecado, ao clima europeu, que também é frio, exigindo o uso de roupas, os indígenas aqui no Brasil andavam nus. Obviamente, devido ao clima extremamente quente no Brasil. Então, esse contato ele vai ser marcado por esse estranhamento cultural, por uma diferença também religiosa. Enquanto os portugueses eles são cristãos, acreditam em um único Deus, os indígenas tinham uma crença nos espíritos e eles não possuíam, por exemplo, estátua dos seus deuses. Então, essa diferença cultural ela vai ser muito importante, porque aos poucos os portugueses vão apagar toda essa herança indígena que a gente tinha. Nesse contexto, não podemos esquecer que Portugal e Espanha eram países extremamente católicos. Então, junto com as navegações, a expansão da fé cristã também era um dos seus objetivos. Por isso, assim que eles chegam, no dia 26 de abril de 1500, o Frei Henrique de Coimbra celebra a primeira missa aqui no Brasil, imortalizado por esse quadro, no qual ele coloca uma cruz simbolizando não apenas o domínio português, mas o domínio religioso cristão sobre essas novas terras. E a partir desse culto, eles se reorganizam e a esquadra de Pedro Álvares Cabral renova seus estoques e parte rumo ao seu real objetivo, que era chegar às Índias. E é muito interessante a gente saber também que o nosso país teve alguns nomes até chegar ao Brasil. Primeiro, eles chamaram de Ilha de Vera Cruz, porque eles acreditavam se tratar de uma ilha, a região descoberta. Anos depois, eles perceberam se tratar de um continente e nomearam de Terra de Santa Cruz. Até que em 1511, devido à quantidade enorme de pau-brasil presente no nosso litoral, eles resolvem nomear essas novas terras de Brasil. Mas é muito interessante a gente saber também que muitos autores europeus chamavam o Brasil de Terra dos Papagaios, devido à quantidade de papagaios que tinha aqui. Então, no momento que os portugueses chegam no Brasil, eles vão começar não apenas a impor a sua cultura, impor a sua religião, mas dão o nome que eles querem para essas novas terras. A princípio, a coroa portuguesa não vai se interessar em organizar expedições exploratórias ou povoadoras aqui no Brasil. Por quase 30 anos, o Brasil vai ficar meio que abandonado. Por quê? A coroa portuguesa estava muito mais interessada no lucrativo comércio das especiarias com as Índias. A princípio, eles não acham ouro nem prata no Brasil. Nada que justificasse uma
ocupação imediata. Então, eles estão focados nesse comércio com as Índias, que era extremamente lucrativo, mas eles acham aqui no Brasil um produto que para eles vai ser muito interessante, o pau-brasil. E por que o pau-brasil? Porque da árvore eles conseguem extrair um pigmento avermelhado que conseguia atingir tecidos. Esse tom vermelho não era conseguido facilmente na Europa. Eles ainda não tinham os pigmentos químicos para fazer isso. Então eles precisavam do pau-brasil. Por isso que a cor vermelha, que era muito difícil de ser produzida, era muito cara. Ela era símbolo da nobreza, da riqueza. Então, quando os portugueses chegam no Brasil e acham essa árvore em abundância, eles acham uma fonte de riqueza. Então, o que eles decidem fazer? Eles constroem algumas feitorias, que seriam uma espécie de armazém fortificados, e estabelecem com os índios um sistema de trocas, que a gente chama de escambo. Como é que funcionava essa troca? Os indígenas trabalhavam, tiravam o pau-brasil, que tinha abundância, levavam até as feitorias e trocavam com os portugueses por objetos. Espelhos, tecidos, facas, o que tivesse. E entendam que esse escambo, que é uma troca comercial que não envolve dinheiro, ela era interessante e lucrativa para os dois. Porque para os indígenas, o pau-brasil era apenas uma árvore que eles tinham em abundância. Então, para eles, aquilo não era símbolo de riqueza. E aí, quando eles levavam o pau-brasil para os portugueses, eles obtinham objetos que eles não tinham. Já para os portugueses, muitos desses objetos eles eram extremamente baratos, porque eles eram produzidos na Europa em grande quantidade. Mas o pau-brasil sim tinha valor. Então, o escambo, nessa troca entre indígenas e portugueses, para os dois, naquele momento, eles estavam os dois ganhando. Mas foi só em 1530 que a coroa portuguesa organiza uma expedição para dar início à colonização do Brasil. Sob a liderança de Martim Afonso, essa expedição tem como objetivo ocupar as terras. Mas por que a coroa portuguesa decide fazer isso 30 anos depois do nosso descobrimento? Porque começa a chegar das Américas, na Europa, as notícias de riquezas. Lembrando que Portugal e Espanha estavam explorando essas novas terras, devido ao Tratado de Tordesilhas. Mas outras nações não estavam incluídas nesse tratado. Então, Inglaterra, França, Holanda começam a ver nas Américas fontes de riquezas. Então, eles começam a invadir essas novas terras. Então, Portugal decide ocupar o Brasil para não perder o domínio dos seus territórios. Então, galerinha, essa chegada dos portugueses ao Brasil, ela vai ser marcada, a princípio, por um contato pacífico, mas aos poucos eles vão invadir as terras dos indígenas e promover uma dominação cultural, política, linguística e religiosa. Então, aos poucos, eles vão exterminar os indígenas que aqui moravam antes deles chegarem. Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima aula.